Olha só, minha gente, há muitos anos que eu venho falando. Eu escrevi um livro há 30 e tantos anos atrás chamado Nefilim, mas essa é uma questão, uma preocupação que está dentro de mim desde há 50 anos atrás, quando eu comecei a estudar o que não era a interpretação de natureza hermenêutico-exegética reformada e fui abrindo os meus horizontes, especialmente de 1977 em diante, na Europa, onde eu tive acesso a uma quantidade enorme de literatura, especialmente em alguns sebos de Madrid, na Espanha, e adquiri uma quantidade enorme de livros de pesquisa científica, arqueológica e geológica não convencional e de história não convencional, mas irrefutável, e que para mim ficou claro que o que Gênesis 6 diz tinha que ser levado a sério, sem os pretextos calvinianos, nem arminianos, nem reformados, nem católicos, de interpretações mais suaves. O texto é o que o texto é. E diz aqui, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens, filhos de Deus é Benai Elohim, uma expressão hebraica apenas utilizada para anjos, que aparece também no livro de Jó, quando os anjos vêm falar com Jó, aí com Deus acerca de Jó, e Satanás se apresenta, é aquela coisa toda que está lá no livro de Jó. Então, simplificando, vendo os anjos que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Eram, portanto, entes alienígenas, mas que tinham ou a capacidade científica ou a própria capacidade reprodutiva da capacidade de gerar filhos. E aí eles tomaram e geraram, achando que estavam criando uma espécie aperfeiçoada. Mulheres lindas com anjos poderosos seriam uma espécie sobre-humana. Então disse o Senhor, ao ver o que estavam fazendo: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens possuíram, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, e que se tornaram gigantes, chamados de Nefilim, e que trouxeram uma iniquidade, uma maldade. Sabiam ciências que os humanos não sabiam. Os Benai Elohim que estavam presentes tinham conhecimentos de tudo que concernia a toda a natureza de ciência, de astronomia, de genética, de tudo, e esses que deles procederam também. Aí você está vendo esse vídeo passando aqui entre nós, que nos mostram imagens numa sequência que a gente está tentando colocar de maneira mais lenta para você perceber, onde você vê os maiores absurdos, como, por exemplo, mãos gigantes, seres de um gigantismo extraordinário, onde os homens ficam pequenos. Olha, as mãos humanas pequenas, as pegadas mínimas, num tempo em que havia criaturas enormes entre nós, em convívio com os humanos, deixando suas pegadas juntas. Edificações inexplicáveis. Você tem pinturas, você tem evidências, você tem digitais que demonstram uma capacidade criativa gigantesca, com evidências de um gigantismo extraordinário, absolutamente coerente com a narrativa bíblica, tanto quanto com a narrativa dos gregos, a narrativa dos celtas, a narrativa dos egípcios é igual, a narrativa dos Hopi americanos, dos latino-americanos, das mitologias chinesas, japonesas e de cerca de 1.600 culturas na Terra. De modo que o que você está vendo aí são coisas muito mais antigas do que o dilúvio da Bíblia, que teria acontecido há 4.250 anos atrás apenas. Tem coisas aqui de milhares e milhares de anos anteriores a isso.
num tempo em que se diz que os humanos eram apenas caçadores-coletores, portanto, incapazes de fazer todas essas maravilhas. Mas nós tivemos na Terra uma história muito maior do que essa, que a gente conta nos últimos 4, 5 mil anos, de registros autorizados pela história convencional, arqueologia e geologia convencionais, que são paupérrimas e infantilíssimas, comparadas com aquilo que a gente vai achando em todos os continentes. E é a isso que eu venho me dedicando nos últimos anos. E a minha consciência só aumenta, só cresce. A graça de Cristo só se torna gigantesca quando eu vejo que Ele, o Cristo de Deus, estava operando sempre. Ele não passou a operar de 2000 anos para cá, ele está presente na existência desde antes da fundação do cosmos. O Cristo eterno se revelou a todos esses, a humanos, Homo sapiens sapiens, a entes pré-Homo sapiens sapiens, a figuras gigantescas como esses gigantes que havia na Terra e, posteriormente a eles, os nefilins da mistura de seres alienígenas com humanos e uma quantidade enorme de outras coisas que a própria Bíblia registra como presença de gigantes extraordinários no período pós-diluviano, eles também continuaram. E eu mesmo, que tenho ido a lugares chocantemente extraordinários em relação aos quais nenhum dos nossos saberes convencionais tem qualquer explicação a trazer, porque essa terra vem sendo habitada por seres inteligentes e poderosos que chegaram aqui antes de nós humanos, há milhares e milhares e milhares de anos que não dá nem para a gente definir, e as grandiosidades presentes no interior da Terra estão para além da nossa compreensão pobre, falha, tola, tosca, pequenada e medíocre. Durante muito tempo eu me senti sozinho, nos últimos 50 anos, falando quase só a respeito disso. Depois que eu lancei o meu livro Nefilim, e eu fiz como ficção para ir preparando o caminho da não ficção, aí milhares de pessoas leram e eu vi que elas se convenceram. Hoje em dia, isso já se tornou praticamente lugar comum, mas as pessoas não sabem nem como durante muitos séculos essa história ficou apagada da compreensão histórica dos católicos, do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, porque era demais para a compreensão dele. Mas, graças a Deus, a Bíblia geológica, a Bíblia antropológica, a Bíblia arqueológica, a Bíblia paleontológica nos trouxeram evidências tão irrefutáveis dessa realidade que só uma pessoa com a cabeça extremamente mediocrizada, com tantas evidências de natureza científica espalhadas pela história da humanidade, pode chegar e dizer que isso é ficção. Não é. Está me vendo aqui? Não é. E no que depender de mim, enquanto eu viver, e mesmo depois que eu morrer, vocês vão ficar sabendo cada vez mais disso, porque é com isso que vocês vão ter que lidar. Já estão tendo que lidar, porque essas coisas estão todas voltando para o ambiente histórico. Não voltarão do mesmo jeito nem com a mesma cara, mas já estão presentes como homens poderosos, mexendo na nossa genética, mexendo na nossa ciência, e trazendo engenharia reversa, trazendo tudo adequadamente à cultura pós-moderna, mas é a mesma coisa. É por isso que a minha série documental O Futuro é Pré-Diluviano tem esse nome, porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, seria outra vez nos dias da vinda do Filho do Homem. Alterações genéticas, alterações de costumes, um recrudescimento do canibalismo, das manifestações de magia negra escondidas e praticada pelas elites, conspirações horrorosas. Ficou um mundo tão insuportável, virou a ilha do Dr. Monroe, aquele filme e livro horroroso de mutações genéticas, que teve que haver um resetting. Do contrário, a humanidade já teria acabado há muito tempo e a Terra teria explodido, porque essas culturas dos seres que vieram de fora e cruzaram com os humanos e perverteram toda a vida animal e com experimentos de natureza vegetal no planeta, teriam aniquilado a existência, até porque hoje nós temos evidências de explosões atômicas acontecendo há milhares de anos atrás. Isso está cada dia mais documentado. Até na Amazônia,
com LiDAR, uma quantidade enorme de pirâmides embaixo da terra, civilizações antiquíssimas, pré-amazônicas, presentes. Não dá mais para você enfiar a cabeça no buraco, como uma avestruz, e fingir que não tem chumbo grosso sendo jogado no seu rabo, meu amado irmão. Deus te abençoe, não fique com raiva de mim, mas eu não tenho medo de nenhuma verdade. Espero que você também não.